Bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus novamente. E eu me lembro do algo que nós falávamos no grupo de pastores que eu participo, se a gente ia lembrar como é que faz para pregar. Mas, na verdade, eu já estive aqui na semana passada, no mesmo dia que o irmão Rendel gravou a sua mensagem. Um pouco antes, eu gravei aquela que vocês ouviram, assistiram no domingo passado. E no domingo passado, portanto, mesmo que tenha sido de forma não presencial, os irmãos retomaram comigo a nossa caminhada no livro de Atos, na nossa 49ª e hoje 50ª mensagem no livro de Atos. Eu fico imaginando, meus irmãos, a maravilha que seria se nós tivéssemos mais 30 ou 40 ou 50 capítulos para conhecer ainda mais da onde a Igreja do Senhor chegou nos anos posteriores aonde esse livro termina, que é a prisão de Paulo. Mas, é claro, assim está por decisão soberana do Espírito Santo de até onde ele deveria chegar. Portanto, irmãos, quero convidar-nos a novamente abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo número 25, onde hoje nós vamos caminhar do versículo 1 até o versículo 12. Atos dos Apóstolos 25, de 1 até 12. Sei que a gente está um pouquinho destreinado, mas se os irmãos pudessem trazer uma água para mim, eu agradeço. Atos Apóstolos 25, de 1 a 12. Nosso texto, meus irmãos, hoje, continua aquilo que nós vimos na mensagem da semana passada, onde nós testemunhamos a audiência de Paulo com o governador romano Félix, na semana passada, no versículo 24, capítulo 24, tendo Félix como juiz, como árbitro, diante das acusações do Sinédrio e do advogado de acusação que os judeus levaram, um homem chamado Tértulo. Inclusive, nós destacamos que levaram um advogado gentil, provavelmente para impressionar a Félix, o governador, o procurador romano. Falsas acusações em meio a bajulações foram as armas que Tértulo trouxe. Do outro lado, a verdade foi a única arma que Paulo usou, com uma boa dose de autocontrole, porque diante das injustiças, obrigado, irmão, das acusações que trouxeram, muitas vezes não é fácil para alguém, Paulo não era diferente, manter a calma, manter o autocontrole. E diante de um governador romano indeciso, conflituoso, inclusive buscando vantagens pessoais, Paulo é mantido sob custódia por mais de 2 anos. E até que outro governador assume o lugar de Félix, e aí chega Pórcio Festus. E ali, meus irmãos, nós vamos continuar comprovando esse guarda-chuva, né, esse grande tema do livro de Atos, que você já tinha praticamente decorado, mas eu vou dar a chance de você olhar, colar dali, para nós falarmos juntos. Vamos lá, irmãos? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Será que é a máscara, por isso que eu não ouvi direito? Será que fica melhor? Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Muito bem. Bem, hoje, irmãos, nós veremos como essa perseguição e essa oposição vai continuar, mas como nós dissemos na mensagem anterior, também veremos como Deus está usando tudo isso para cumprir a palavra que ele havia dito ao seu servo Ananias, lá no capítulo 9, a respeito desse apóstolo Paulo. Qual é a palavra? Eu mencionei semana passada. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Atos 9:15. Então, aquilo, meus irmãos, que com certeza não era tão fácil para Paulo perceber isso, porque ele está passando pelo processo, mas nós podemos ver, irmãos, depois da história acontecer, é Deus conduzindo para que se cumpra na vida de Paulo aquilo que ele mesmo já havia determinado que acontecesse. E hoje, meus irmãos, nós vamos, debaixo de um novo governador, debaixo de um novo juiz, debaixo de uma nova autoridade romana, ver mais uma vez Paulo tendo uma audiência
um pouco diferente e como isso vai ser comprovado pela palavra na seguinte grande ideia do texto de hoje. Diante da oposição ao Evangelho, o discernimento aponta o caminho. Diante da oposição ao Evangelho, o discernimento aponta o caminho. Ou seja, diante daquilo que está acontecendo, nós vamos ver Paulo necessitando tomar uma decisão urgente sobre o que fazer, qual é a melhor atitude. Ele não pode se comportar agora diante de Festo como ele fez com Félix, as circunstâncias mudaram. O que ele deve fazer para que ele ou não continue preso em Cesareia, ou pior, acabe morto por causa das acusações dos judeus. Vamos caminhar no nosso texto, irmãos? Eu quero pedir que você olhe na sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 5, onde nós vamos começar o nosso texto de hoje. Ok? Estamos juntos? Vamos ler a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Versículo 2, irmãos. Onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Em primeiro lugar, irmãos, no texto de hoje, interesses pessoais podem gerar oposição ao Evangelho. Interesses pessoais podem gerar oposição ao Evangelho. Nosso texto começa retomando a narrativa da prisão de Paulo no verso 1, com ele ali mantido por Félix por 2 anos. Félix, como eu disse, é substituído por Pórcio Festo no ano 58 depois de Cristo. E ele permanece, meus irmãos, no poder, Festo, até o ano 62. Ele fica 4 anos governando a província da Judéia. 3 dias depois de assumir o poder, ele sobe de Cesareia a Jerusalém. Cesareia, meus irmãos, apesar de ser o lugar da sua morada, não era o centro das atenções, não era o centro dos conflitos, não era o centro das tensões. E ele então se dirige a Jerusalém porque ele sabe que essa é uma província difícil, essa é uma província complicada. Essa era uma das poucas províncias, meus irmãos, que durante todo o domínio romano foi uma dor de cabeça para os romanos. Havia insurreições, é claro, em diversos pontos do império, mas a Judéia era principalmente o lugar aonde ninguém queria ir. Ninguém queria voluntariamente assumir o governo lá, porque sabia que era uma dor de cabeça. Bem, apesar dessa iniciativa mostrar o desejo de conciliação em uma região de relações tensas, também mostrará como Festo está disposto a satisfazer os poderes locais, às custas do que é certo. Ou seja, Festo tinha um maior interesse de ter paz e tranquilidade no seu governo do que necessariamente fazer a coisa certa. No verso 2, o assunto mais importante para os judeus era exatamente Paulo. E esses judeus mais importantes que o texto fala são anciãos, ou seja, são aqueles que estavam sob o comando da nação e deveriam ser, em tese, as pessoas mais sábias, as pessoas mais confiáveis, aquelas que melhor conheciam a lei. Contudo, meus irmãos, o ódio, aquilo que Paulo representava, por causa do cristianismo, já havia chegado às castas ou às classes mais elevadas dentre os judeus. E logo, meus irmãos, eles retomam as mesmas acusações que o grupo liderado pelo sumo sacerdote Ananias havia proferido contra Paulo. Não havia nada novo para adicionar, não havia nenhuma testemunha nova para acrescentar, então eles repetem as mesmas coisas. E mesmo que Ananias, meus irmãos, inclusive, ainda continuasse no Sinédrio, continuasse no grupo, na verdade o sumo sacerdote agora não é mais ele. Ele foi substituído por um homem chamado Ismael, filho de Fabi,
que fora inclusive apontado pelo rei Agripa II, o qual vai ser citado depois no versículo 13, texto da semana que vem. E é interessante, meus irmãos, as relações político-religiosas de Jerusalém já mostravam que era tudo um jogo de cartas marcadas. É o pessoal que jogava golfe junto, ou jogava tênis, ou sei lá o que eles jogavam naquele tempo, que fazia churrasco na casa um do outro. Havia um conluio e uma troca, né? O famoso toma lá da cá, né? Tão famoso na nossa própria política. Então isso tudo não conspirava a favor de Paulo, muito pelo contrário, era um cenário extremamente difícil e ameaçador para a segurança e para a vida do apóstolo Paulo. E aí no verso 3, meus irmãos, essas autoridades que vão até Cesareia, ou que foram depois a Cesareia, ainda em Jerusalém, pedem a Festo que transferisse Paulo de volta para Jerusalém. E aí Lucas, o autor do nosso texto, esclarece o motivo. Eles estavam com preguiça, eles não queriam ver o mar Mediterrâneo em Cesareia e não queriam passar pela viagem, nada disso. O motivo, meus irmãos, é que 2 anos depois eles tentariam concluir os planos de emboscada contra Paulo. Você lembra como é que eles fizeram? Um grupo de homens havia feito um juramento às custas de serem amaldiçoados de que eles veriam Paulo morto. Eles disseram, inclusive, não comeremos, nem beberemos, nem faremos mais nada. E é claro que eles comeram, que eles beberam e que eles não se sentiram amaldiçoados, como eu expliquei há 4 meses atrás, que eles, com a dificuldade que o próprio império colocou para que Paulo fosse preso, ou emboscado por eles, melhor dizendo, eles enxergaram nisso uma saída. Eles enxergaram nisso uma desculpa para que essa maldição que eles lançaram contra si mesmos não pegasse, não fosse realmente aquilo que aconteceria. Pois bem, 2 anos depois, eles queriam levar a cabo os seus planos de emboscar Paulo. A única coisa, meus irmãos, que eles podiam fazer para calar Paulo era matá-lo. Quando eu pensei sobre isso, irmãos, eu lembrei do exemplo de John Bunyan. John Bunyan, o autor do clássico cristão O Peregrino, e também de um dos livros que nós lemos na nossa igreja, Graça Abundante para o Maior dos Pecadores, John Bunyan foi preso porque ele estava pregando o evangelho sem a autorização oficial do governo. Tempos difíceis na Inglaterra de então. A igreja oficial, a igreja anglicana, não permitia que qualquer um pregasse o evangelho. Que ousadia, né? Olha, você abrir a Bíblia e pregar, e ele foi preso por isso. Depois de um tempo, propuseram a John Bunyan o seguinte: olha, você não cometeu um crime tão grave assim, nós queremos lhe soltar, mas se você prometer que não vai pregar mais. Alguém conhece a resposta de John Bunyan? Se você me soltar hoje, amanhã estarei pregando. E ele continuou preso. E lá ele escreveu muito daquilo que hoje nós temos preservado pela mente de John Bunyan. Paulo seria a mesma coisa, irmãos. Se ele fosse solto, ele iria provavelmente para Antioquia, a sua cidade, da sua igreja sede, e dali ele começaria novamente o trabalho missionário. E nós teríamos a 4ª, a 5ª, a 6ª viagem missionária de Paulo. Então, meus irmãos, eles sabiam que o único jeito de calar Paulo era matá-lo, porque não havia base para suas acusações. Especialmente 2 anos depois, os falsos fatos que eles tentaram usar já não batiam mais, as testemunhas nem existiam para serem utilizados. O fato do governador ter acabado de chegar deve ter motivado os judeus a pensar que poderiam pedir algo que claramente os beneficiaria e prejudicaria Paulo. Inclusive, a palavra usada aqui, meus irmãos, quando o texto diz que pediram um favor, é uma palavra que significa barganha. É um favor assim, olha, façam-nos este favor, em troca nós faremos alguma coisa. Está implícito na palavra grega, que infelizmente nós não temos como traduzir perfeitamente em português. Mas é interessante isso. A proposta já era de suborno, não necessariamente de dinheiro. Um governador romano não precisava de suborno em dinheiro, ele era muito bem pago. Mas talvez eles estavam dizendo, olha, nos faça esse favor e nós vamos ajudar no seu governo a tudo ir muito bem. E com certeza Festo entendeu o significado dessa palavra. Mas, pela providência de Deus, no verso 4, Festo usa de uma resposta lógica. Talvez, meus irmãos, ele não entendeu, não, provavelmente estava preocupado com o que poderia acontecer com um prisioneiro romano. Lembra disso? Pastor Paulo não era judeu? Ele tinha dupla cidadania.
E Festo estava preocupado com o que pudesse acontecer com um prisioneiro romano debaixo do seu cuidado, debaixo da sua jurisdição. Então, meus irmãos, ele usa uma resposta lógica. Paulo já estava em Cesareia, ele mesmo estava retornando para lá, e é extremamente provável, portanto, que Festo tenha ouvido de Cláudio Lísias sobre aquilo que havia acontecido antes, que eu preguei 4 meses atrás, sobre a conspiração contra Paulo. Os irmãos lembram do texto? Um parente de Paulo fica sabendo, conta para Paulo. Paulo diz, vai contar ao comandante. E Cláudio Lísias sabia disso. Cláudio Lísias era o comandante na Fortaleza Antônia. E Cláudio Lísias provavelmente ainda estava no poder lá. Chegando lá, ele deve ser a primeira pessoa que o governador teve contato. A autoridade romana no lugar. E Cláudio Lísias deve ter contado isso para ele. Ouvindo a proposta dos judeus, ele disse, isso não vai ficar bom para mim. Se Paulo for morto quando está sob a minha custódia, eu acabei de chegar, isso vai com certeza refletir de uma maneira muito ruim, porque lembrando, Paulo era cidadão romano. Então, meus irmãos, com tanta política em jogo aqui, isso nesse momento favorece a Paulo, conspira a favor de Paulo. E como nós dissemos, irmãos, no nosso enunciado, esses interesses pessoais estão criando dificuldades, porque, na verdade, Paulo já deveria estar na rua, livre, há muito tempo. E os jogos políticos, os interesses religiosos, não os interesses de Deus. Sinédrio não tinha nenhum interesse, meus irmãos, em fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Não tinha interesse, por exemplo, de valorizar a vida. Está lá em Êxodo capítulo 20. Não matarás. Mas eles estavam de acordo que esse homem fosse morto para deixar de ser um problema para eles mesmos. E aí, meus irmãos, Festo conclui no verso 5, como eles deveriam descer junto com a comitiva do governador e apresentar novamente as acusações contra Paulo. Repare, meus irmãos, que ele termina dizendo, se há algo, perceba o tempo verbal que ele usa aqui, se há algo, não se houver algo. Faça a sua professora de português feliz. Qual a diferença, irmãos, do indicativo e do subjuntivo? Certeza, possibilidade. Se há algo, diga lá no tribunal, diga no lugar correto. O tempo usado por Festo, meus irmãos, já indica fato, certeza, e não se houver algo que indicaria possibilidade, dúvida. Ou seja, Festo, com certeza, nas conversas de bastidores, naquilo que já contaram para ele, já preferia que Paulo fosse culpado, era um problema a menos, mas ele não sabia ainda como resolver esta situação. Em meio a esta guerra de interesses pessoais, dois lados, interessantemente, se unem até o momento para prejuízo de Paulo e prejuízo do Evangelho. Irmãos, não há nenhum registro de que Festo tenha conversado antes com Paulo, mas temos que passar um longo tempo. Ele teve que passar um longo tempo com os judeus, ou seja, ouviu apenas o lado que não favorecia a Paulo. O interesse de Festo, meus irmãos, era o seu governo. O interesse dos judeus era o fim de Paulo, mas quem cuidava dos interesses de Paulo era o próprio Deus. Nós sabemos, irmãos, como essa narrativa vai transcorrer, como a história vai acontecer, e nem aquilo que os judeus queriam fazer, e nem aquilo que Festo queria fazer, vai acontecer com Paulo, mas apenas aquilo que o Senhor está permitindo para a sua vida. Meus irmãos, quando nós estamos lidando na nossa sociedade de hoje, do século XXI, e as agendas que são contrárias ao Evangelho, nós precisamos compreender como navegar aonde nós estamos. Se nós olharmos, irmãos, aquilo que está sendo impulsionado pela mídia, impulsionado pela política, cada vez mais oposto ao Evangelho, em nossa própria cidade. Um casal de irmãos de outra igreja, não sei até onde isso está transcorrendo, se está acontecendo alguma coisa a mais, foi alvo de críticas no jornal, porque eles têm o seu negócio e dois homens homossexuais vieram pedir para serem atendidos no seu negócio e os irmãos explicaram com toda gentileza, com toda educação, que por uma questão de consciência, inclusive sustentado pela nossa Constituição, uma questão de consciência religiosa, não podiam atender ao seu pedido. O que eles fizeram? Foram procurar outro profissional? Não! Foram atrás de difamar os nossos irmãos e exigir que fossem atendidos, levando o caso até a mídia. Recentemente, uma irmã nossa
bem conhecida, irmã Simone Quaresma, foi censurada, no alto termo, censurada por um juiz no Rio de Janeiro. O livro dela não pode ser vendido em nenhuma loja física no Rio de Janeiro. Não tem problema. Recentemente ela disse para mim essa semana que vai passar a próxima semana com os irmãos da igreja inteira ajudando a empacotar os livros, porque os pedidos aumentaram em muito do livro dela. Não adianta, meus irmãos. Deus encontra sempre um jeito de ajudar o seu povo. Pastor, mas o que tem nesse livro? Alguns irmãos viram que eu coloquei no grupo. O que tem que é tão nocivo? O que ela está ensinando? Nada. Apenas aquilo que a palavra de Deus já ensina sobre o papel da disciplina física na criação dos nossos filhos. Agora eu pergunto uma coisa, irmãos. Quem aqui já levou uma boa palmada no seu traseiro? Todos vocês foram oprimidos na infância? Eu queria ter levado só uma palmada, mas tinha uma tal de uma varinha que vou te dizer. Aquela desgraça doía aquela coisa. E a minha avó costumava dizer, meus irmãos, olha, criei 10. Minha avó teve 10 filhos, minha avó materna. E todos apanharam. E tudo saiu tudo a gente, não saiu nenhum bicho. E quando minha avó faleceu, irmãos, só 7 eram vivos na época. 6, na verdade, perdão. Ela foi muito bem tratada até os seus 94 anos de idade. Muito bem cuidada, muito bem amada. E foi uma despedida emocionante quando ela se despediu daqui para estar com o Senhor. Cadê a revolta? Cadê o trauma? Mas eles pintam uma coisa, meus irmãos, isso vai cada vez maior, mais e mais. Eu estava lendo um livro chamado A Intolerância da Tolerância, de D.A. Carson. Ele conta a história, meus irmãos, aqui em um campus universitário, de todo grupo ali dentro, todo tipo de agremiação tinha suas regras. Por exemplo, tinha o grupo dos veganos. Se você quer entrar para o grupo do vegano, você não pode comer carne. Claro. Você não pode entrar com uma costela arrancando a carne para a reunião do grupo dos veganos. Certo? Se você é do grupo de preservação animal, mas você gosta de caçar, você não pode participar do grupo de preservação animal. Não é a simples lógica da coisa? Muito bem. Menos para os cristãos. Você não podia ter o grêmio cristão, o grupo cristão, como por exemplo temos na universidade, com os irmãos que fazem parte. O grupo foi banido do campus porque não permitia, não é participar das suas reuniões. Você podia crer no que você quisesse participar da reunião, mas você não podia fazer parte da liderança da diretoria. Porque não permitia na sua diretoria, adivinha só, é sempre a mesma bandeira, pessoas de orientação homossexual. Então veja bem, meus irmãos, todos os grupos do mundo podem ter regras, menos os cristãos. Se o vegano não gosta do carnívoro, ele não é intolerante, ele apenas está seguindo seus princípios. E veja aqui mesmo, não vai nada contra quem quer comer só mato. Come mato, deixa minha alcatra em paz. O problema não é este, o problema é você querer impor aos outros a sua forma de ver e de pensar. Então, meus irmãos, os interesses das pessoas vão andar contra o cristianismo. Essa é a sociedade que nós vivemos, esse é o mundo que nós vivemos. E eu quero avisar, irmãos, a cada um, vai piorar. Cada vez mais. O chamado progressismo, que na verdade não é progresso coisa nenhuma, vai cada vez mais impor agendas que estarão contra aquilo que eles chamam de uma visão retrógrada da vida, da sociedade, do ser humano, da família e assim por diante. Ou seja, meus irmãos, quando nós somos confrontados com os interesses das pessoas, interesses pessoais, nós vamos ver o Evangelho, a oposição ao Evangelho, como algo que nós vamos precisar aprender a navegar. E Paulo vai nos ensinar um pouco sobre isso no texto de hoje. Vamos continuar no versículo 6 até o versículo 8. Volte para a sua palavra novamente e vamos ler juntos, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: juntos, tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César.
Em segundo lugar, meus irmãos, a oposição ao Evangelho continuará sendo combatida com a verdade. A oposição ao Evangelho continuará sendo combatida com a verdade. Então, meus irmãos, 2 anos depois do embate com Tértulo, de Paulo com Tértulo diante de Félix, Paulo tem o seu momento, como se diz, déjà vu, ou seja, já passei por isso, já vi isso. O verso 6 nos diz que isso aconteceu mais de uma semana depois dos encontros em Jerusalém, quando Festo desce de Jerusalém para Cesareia, acompanhada da nova comitiva dos líderes judeus. Uma viagem, meus irmãos, eu coloquei na internet para calcular, de aproximadamente 2 dias naqueles tempos. É um percurso de aproximadamente 120 quilômetros, algo que hoje levaríamos cerca de 1 hora, 1 hora e 15, alguma coisa assim, de carro. Mas naquele tempo, no lombo de animais ou a pé, com certeza era uma viagem que eles iam, pernoitavam em algum lugar para poder concluir 2 dias. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? 2 dias é bastante tempo para esse pessoal tentar se aproximar de Festo e tentar influenciá-lo. 2 dias, muita conversa rola. Nas paradas, para descansar os animais, para tomar uma água, no pernoite, e com certeza essa comitiva dos judeus tentaram se aproveitar desse tempo que eles tiveram. Muito bem. Logo na chegada, na verdade, no dia seguinte, o tribunal é novamente convocado. E ao que parece, meus irmãos, não há tempo para perder para resolver essa questão. E a palavra usada aqui é interessante porque dá o tom oficial desse encontro. A palavra usada para tribunal aqui, meus irmãos, é a mesma palavra que é usada em 2 Coríntios 5,10 para falar do tribunal que nós vamos estar presentes, o tribunal de Cristo. Ou seja, a palavra usada lá e usada aqui significa o que acontecer aqui vai ser oficial. Não é uma mera conversa. Não é uma audiência informal. É um julgamento oficial que vai decidir o destino de Paulo. O verso 7 repete o ritual de acusações. Mas desta vez sem o advogado. Os judeus diretamente pronunciam aquilo que eles acreditam que Paulo havia feito de errado. Havia profanado o templo, havia introduzido gentios até lá e tudo aquilo que nós vimos 2 anos antes. Creio, meus irmãos, que eles compreenderam que o dinheiro que eles gastaram com o advogado havia sido dinheiro jogado fora 2 anos antes, porque não adiantou de nada, então eles resolvem fazer por conta própria agora. Diz o ditado que o réu que tem a si mesmo como advogado tem um tolo como cliente. E com certeza esse pessoal do Sinédrio aqui é um bando de tolos, porque traz as mesmas acusações, sem novas provas e querendo ter um resultado diferente. Bem, apesar das muitas e sérias acusações, Lucas registra que nada podiam provar. Como eu disse, irmãos, tolos. Não trouxeram uma nova prova, uma testemunha. Talvez eles poderiam dizer para Festo, olha, agradecemos a sua oferta, mas dá para a gente mais alguns dias, porque nós vamos convocar um pessoal lá da Ásia Menor, lembra? Aqueles que desde lá daquela região de Éfeso ao redor haviam ido até Jerusalém e eles haviam iniciado as acusações contra Paulo. Eles não conseguiram nem o contato desse pessoal, provavelmente eles tinham mais, e eles não tinham mais prova alguma. Ou seja, o mesmíssimo cenário de 2 anos. Contudo, meus irmãos, as acusações contra Jesus eram parecidas. Que base que eles tinham? Que confirmação que eles tinham? As testemunhas eram compradas, lembra do texto? Ainda assim, Jesus acabou crucificado. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Paulo está pensando nisso, mesmo sendo provas e acusações falsas. Eu devo ter cuidado sobre aquilo que estão armando, aquilo que estão preparando para mim aqui nessa audiência, nesse julgamento. As trevas, meus irmãos, não operam no mesmo código de ética e moral que nós precisamos operar. Para as trevas, para os incrédulos, vale até gol de mão. Essa é a grande diferença, meus irmãos, entre 2 anos atrás, Tértulo e Paulo, e agora os demais judeus e Paulo. Paulo só tem uma arma, e é exatamente essa que ele vai usar, que está sintetizado no versículo 8. Eu não acredito, meus irmãos, que foi apenas isso que eles falaram, ou apenas isso que Paulo falou. Lucas está sendo econômico.
Quando ele diz, meus irmãos, no versículo 8, que em sua defesa Paulo declarou: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César, eu acredito que Paulo discorreu sobre cada uma dessas acusações. Ele fez esse enunciado e depois ele começou. Por exemplo, vamos aqui primeiro a respeito da lei dos judeus. E aí ele lembrou e completou aquilo que ele havia dito 2 anos atrás. Sobre o templo. E aí ele diz: eu não introduzi ninguém no templo. Eu estava sozinho. E como vocês lembram, prestando os meus votos, trazendo a minha doação, e é o que ele veio fazer lá. E aí ele termina: e eu nada fiz contra César. É interessante isso, meus irmãos, porque Paulo, principalmente nesse último quesito, era onde o governador podia se pegar. Algum tipo de acusação dele trazer alguma revolta ou algum levante contra o imperador. E disso Paulo certamente não conseguiria escapar. E aí ele completa, como eu disse, o texto não nos traz, mas é a lógica, trazendo qual é a sua defesa. Ele não fez absolutamente nada. E qual é a aplicação, meus irmãos, desse segundo ponto para nós? É exatamente essa diferença. Ninguém gosta de ser falsamente acusado. Ou gosta? Não. Quando você está num embate com alguém de qualquer tipo, por exemplo, alguém faz uma reclamação contra você no seu trabalho, talvez uma reclamação oficial, um documento e tudo, e entrega lá onde tem que entregar no protocolo, e chega até o seu chefe, você é chamado, e aí seu chefe, de repente é uma pessoa precipitada, lê aquele relatório e diz: rapaz, como é que você fez isso? E lhe dá o famoso sabão. E você ouve ali, meus irmãos, aquela lavada de 20, 30 minutos, e na sua cabeça você está pensando o seguinte: eu não fiz nada disso. Ninguém gosta de ser falsamente acusado. Bem, ninguém gosta de ser acusado, ponto. Quanto mais falsamente. E quando isso acontece, meus irmãos, é aí que eu quero chegar na grande diferença que Paulo nos deixa aqui. A tendência normal nossa é arregaçar a manga. É tirar a luva, vamos partir, acabou as regras? Então, peraí, tira a luva aqui, eu parti para a briga de rua. Lembrei do filme do Rocky, né? Tem uma cena que ele pede para tirar a luva porque ele parte para cima porque o cara estava apelando. O problema, irmãos, que nós não somos desse tipo de reino. Havia umas pessoas, meus irmãos, causando problema do ponto de vista dos discípulos. E aí os discípulos se voltam para Jesus e perguntam a ele: Senhor, só quer que nós oremos e que fogo do céu desça e os consuma? Qual é a resposta de Jesus, irmãos? Parafraseando, Jesus faz o seguinte: vocês ainda não compreenderam de que reino vocês são? Se você ler, meus irmãos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ler o texto que é chamado de a contracultura do reino. Esse texto é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, dependendo da tradução. Dá uma lida, meus irmãos, como Jesus trata até as permissões do Antigo Testamento quanto às injustiças feitas a nós. O Antigo Testamento trata o quê? Olho por olho. Não é verdade? E aí Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito. E aí ele completa. Como é que ele fala, irmãos? Eu, porém, lhes digo. E aí ele coloca um padrão elevado. Eu falei sobre isso ontem na live, em 1 de Pedro, sobre o padrão elevado da nova vida, da nova identidade em Cristo. O padrão elevado é qual? Alguém te deu numa face? Dá a outra. Alguém te obrigou a andar uma milha? Anda 2. Difícil, né, irmãos? Muito difícil. É difícil, meus irmãos, nós não cedermos à nossa natureza humana de dar o troco, de responder à altura, de usar as mesmas armas. Paulo poderia muito bem aqui, meus irmãos, mencionar uma série de atitudes que inclusive eu mencionei na semana passada sobre o embate com Tértulo. Ele poderia dizer: senhor governador, no caso antes Félix, muito me admira toda essa rasgação de seda. Deixa eu contar ao senhor o que o Sinédrio realmente pensa sobre o senhor como governador e o seu império. Já que é para tirar a luva, vamos tirar. Já que é para dar a voadora,
como a gente diz, né? Se dá gengiva para baixo tudo é canela, bora. Paulo não faz isso. Ele não parte, meus irmãos, para o ataque desleal. E eu estou falando, meus irmãos, que ele poderia mencionar coisas que são fato. Eu me lembro, meus irmãos, se você assistiu A Paixão de Cristo, o perfeito olhar de desdém do sumo sacerdote quando ele tratava com Pôncio Pilatos, lembra? Eles pegaram um ator perfeito, ele olhava para Pôncio Pilatos com desdém. O judeu realmente se considerava superior a esse cão gentil, a esse incircunciso. Nada disso é novidade. Mas Paulo só usa da verdade. Ele só usa, meus irmãos, de uma abordagem piedosa para com o problema. E eu quero pedir, irmãos, que nós nos examinemos, eu e você, como isso é difícil na nossa vida. É difícil dentro do casamento, dentro da família, na sociedade, no trabalho. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, a visão, o nome de Tertuliano vinha sempre na minha mente. E Policarpo. E tantos outros, meus irmãos, que sofreram muito mais do que nós sofremos. Mas responderam aos seus algozes de uma maneira completamente que eles não esperavam. Um deles, inclusive, serviu jantar para os soldados que o vieram prender. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, dá para botar um veneninho, não? Um purgante, pelo menos. No meio do caminho de volta, eles tinham tudo parar no mato para correr. Pastor, como o senhor é ruim? É só eu. Só eu sou assim. Essa é a nossa natureza, irmãos. E Paulo nos mostra, meus irmãos, que existe um padrão diferente, ao qual nós precisamos crucificar o nosso eu para poder ver sendo realizado na nossa vida também. Nosso texto vai terminar, eu quero convidar-nos a ler o último trecho, do versículo 9 até o versículo 12. Versículo 9 até o versículo 12, nós temos o seguinte ensinamento da palavra de Deus, vamos ler juntos, versículo 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César irá. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, ao perceber as artimanhas dos opositores, é preciso utilizar os recursos que estiverem à disposição. Ao perceber as artimanhas, perceber os esquemas dos opositores, é preciso utilizar os recursos, eu me refiro, é claro, recursos legítimos, que estiverem à disposição. Muitas vezes, meus irmãos, na minha vida, algumas pessoas me perguntaram, pastor, o senhor acha correto eu fazer tal e tal coisa? Como eu já falei uma vez, irmãos, alguns acreditam que pastor é meio oráculo, né? Que a gente deve ter um telefone ou um ponto no ouvido para ouvir rapidamente a resposta para o seu problema bem circunstancial. Eu sinto desapontar os irmãos, eu até gostaria, ia muito me ajudar nos meus próprios problemas e dúvidas na vida, mas eu não tenho ponto no ouvido, né? E não tenho um telefone tipo Batman, né? Que eu posso ligar e Deus atende e responde. Não é simples, irmãos, o que realmente fazer, mas uma coisa é fácil. Apenas recursos, apenas meios legítimos estão ao nosso alcance, não aqueles que transgridem a palavra de Deus. E é isso que Paulo vai fazer aqui. Portanto, novamente, o verso 9 nos traz essa palavrinha que eu mencionei antes, favor. Palavrinha que significa, como eu disse, uma troca, uma barganha. Festo, como veremos mais adiante, não tem nenhum motivo para condenar ou mesmo para suspeitar de Paulo, porque não tem provas, não tem evidências. E os judeus perceberam isso.
Então, a oferta de ser julgado em Jerusalém é muito mais um teatro, para agora ele ficar bem com os judeus, do que realmente algo que ele esperava que Paulo fosse concordar. Então ele faz essa proposta, provavelmente sabendo que Paulo irá negar, mas ficando bem diante dos judeus que estão ali ouvindo, como se ele tivesse, pelo menos Festo, fez alguma coisa. Bem, vale ressaltar, irmãos, que a oferta mostra certa confusão da parte de Festo sobre o que fazer com Paulo, o prisioneiro, o que fazer com Paulo, o problema. Por quê? Pois o julgamento em Jerusalém já havia sido ventilado pelo próprio Sinédrio, e lá ele disse, não, vamos a gente descer para Cesareia, porque Paulo já está lá, e eu estou indo. Para pensar, irmãos, Festo está aqui, com todo o Sinédrio, todo mundo, e Paulo está sozinho lá. Era mais fácil trazer um do que todo mundo descer. Então ele é confuso, ele é difícil de determinar o que realmente ele gostaria que acontecesse. Bem, a resposta de Paulo no verso 10 é clara. Além de correr risco de vida, Paulo sabia que o julgamento judaico seria ainda mais teatral, seria só fachada. Como foi o julgamento de Jesus, irmãos? Nós temos vários irmãos aqui que fizeram direito, né? E não precisa nem ter feito direito para você ver que o julgamento de Jesus foi uma completa farsa, do começo até o final. Testemunhas compradas, uma acusação falsa, reinterpretando aquilo que ele havia dito e assim por diante. E Paulo sabia que o julgamento seria a mesma coisa. Bem, ele era cidadão romano e, portanto, ele estava no lugar correto e não no tribunal judaico para ser julgado sobre aquilo, visto que ele não havia feito nada contra as leis judaicas. Então, meus irmãos, Paulo está declarando ao mesmo tempo, veja bem, os seus direitos, aos quais Festo não ousaria desrespeitar, eu estou onde eu tenho direito, e ao mesmo tempo, meus irmãos, ele está declarando a sua convicção de que ele seria inocentado no julgamento que transcorresse como deveria transcorrer. É o que ele está dizendo no versículo 10. Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabe. Então, decida o que você deseja fazer comigo. Decida o que você deseja fazer com o meu caso. Isso fica claro, meus irmãos, no verso, na forma como o verso termina. Ele fala, como bem sabes. Sabe como deveria ser traduzido isso? Você está cansado de saber. É isso que o texto está dizendo. Perdeu um pouquinho de força em português, mas Paulo está dando, meus irmãos, aqui uma indireta para Festo. Ele está dizendo, você conhece agora o que aconteceu. Você ouviu as acusações. Você ouviu a minha defesa. Então você está cansado de saber que isso aqui é uma farsa. Que você devia despedir os judeus e mandá-los de volta. Mas você fica entre fazer o que é certo e tentar agradar as pessoas que você agora está governando para evitar conflitos, para evitar problemas. Porque, irmãos, o Sinédrio, ele era, sim, um grupo religioso, mas ele comandava a forma de pensar dos partidos. E com certeza ele tinha contato com outros grupos, como, por exemplo, os zelotes, os mais revolucionários. Então, o governador bem sabe que se o Sinédrio quisesse complicar a sua vida, ele conseguiria. Isso tanto é verdade, meus irmãos, que quando Jerusalém é destruída no ano 70, o Sinédrio não é poupado. Boa parte dele é assassinada, é morta, porque faziam parte das revoltas que aconteceram durante todo esse tempo, inclusive no futuro aqui do nosso texto. Muito bem, então aqui, meus irmãos, como eu disse, ele está mandando, vamos chamar uma mensagem subliminar para Festo. Ele está dizendo, você sabe que sou inocente, está cansado de saber, mas ainda assim sustenta esse julgamento de fachada para agradar os judeus. Sendo assim, no verso 11, Paulo sente que precisa agir e usar as armas que tem à sua disposição, armas legítimas. Qual é? Como cidadão romano, ele apela para o tribunal superior, que ele teria direito. E neste caso, o tribunal é o próprio César. Agora, adivinha sobre quem Paulo está apelando, ou para quem Paulo está apelando? Nada mais, nada menos que o louco Nero. Nero, meus irmãos, começou o seu governo, o seu reinado, melhor dizendo, no ano 54, nós estamos no ano 58. Nero chegaria até o ano 68 depois de Cristo, pouco antes da destruição de Jerusalém. Eu fico pensando, meus irmãos, Paulo ponderando as suas opções.
ponderando as suas alternativas. Eu fico aqui na mão desse indeciso, eu me entrego na mão de gente que com certeza já me quer morto e vai me matar, ou eu apelo para aquele louco que está lá em Roma, com as suas manias e com tudo aquilo que nós sabemos pela história que Nero fez, inclusive iluminando seus jardins, pegando cristãos, colocando em estacas, passando um tipo de piche, um tipo de combustível e botando fogo para iluminar os seus jardins de noite. Mas era o recurso, era o que ele tinha. Então, meus irmãos, com duas frases paralelas, nós entendemos como Paulo chega até esse apelo para César. Primeiro, a primeira frase significa: se as acusações forem verdadeiras, elas são verdadeiras para me impor contra o imperador, e eu mereço morrer. Eu não vou me opor a isso. Então, a primeira parte da resposta, meus irmãos, é o problema era Festo conseguir provar que realmente ele era culpado. E ele não podia simplesmente mandar matar um cidadão romano sem conseguir provar. Então, como Festo não conseguia provar e não se decidia, Paulo apela para o tribunal superior. Paulo estava certo na sua ação, meus irmãos? Eu vou antecipar. Sim, porque Paulo não foi condenado por Nero. Quando chegou lá, meus irmãos, e Nero também não podia fazer qualquer coisa, apesar de imperador, porque havia, de certa forma, um parlamentarismo, havia, de certa forma, um acordo feito ali de que o Senado controlava as ações do imperador até certo ponto, e isso favoreceu a Paulo, impedindo que quando chegou em Roma ele fosse condenado. Como é que eu sei disso? Porque a prisão que está lá no seu último capítulo de Atos não foi a prisão da qual Paulo perdeu a sua vida. Então aqui, meus irmãos, a jogada de Paulo, o caminho escolhido por Paulo para a sua defesa foi um grande acerto, porque ele sabia que Festo não podia provar nada contra ele. A segunda parte da sua resposta, segundo, sendo essas acusações dos judeus falsas, entregar-me a ele seria algo feito contra o imperador. Então Paulo, meus irmãos, com muita sabedoria está dizendo: você não consegue me provar nada, mas não me solta. Mas se você me entregar aos judeus, e sem provas, você também vai estar agindo contra o imperador. Lembre, Festo, cidadão romano. Meus irmãos, eu fico pensando, às vezes a gente acha, ou alguém pode achar, que Paulo usava desse seu recurso com uma certa falta de fé. Lembra que ele faz isso com Cláudio Lísias? Quando ele está prestes a ser açoitado, ele pergunta ao soldado: você vai açoitar um cidadão romano? Você lembra o que o soldado faz e que, como Cláudio Lísias responde? Ele fica tremendo. Porque você não podia açoitar um cidadão romano sem um julgamento correto, sem uma razão. Tinha que ser parte da pena, parte da punição depois do julgamento. De uma forma ou de outra, meus irmãos, o império, não que seja bom um povo dominar outro dessa maneira, era justo. Agia com leis justas e que beneficiaram a Paulo em mais de uma ocasião, preservando a sua vida nestas situações. Bem, vendo, meus irmãos, que estava numa sinuca de bico, Festo poderia tomar uma decisão que lhe custasse a vida, ou pelo menos menos anos, né, em Cesareia, ou mais como punição. Como falei, governar a Judéia não era nada fácil. Então, se ele fizesse algo errado, podia perder a vida, ou podia ser punido pelo imperador. Então, o que ele faz, meus irmãos? Ele atende ao que Paulo faz quando ele apela para César. A expressão, meus irmãos, eu apelo para César, significa: eu chamo César em meu favor. Eu chamo César em meu benefício. E é isso que Paulo fala. É interessante, só uma curiosidade, a palavra César vai acontecer várias vezes nesse capítulo. E é um apontamento de Lucas de como a narrativa está afunilando, levando, como eu disse lá atrás, Paulo até a sede do império e diante do imperador. Isso aqui, meus irmãos, não é ainda o fim da história. O embate com Festo ainda vai continuar no resto do capítulo, mas é até onde nós vamos chegar até hoje. E nesse último ponto, meus irmãos, o que nós podemos tirar para nós? Precisamos de sabedoria. Precisamos de discernimento para saber o que nós devemos fazer ou não. Quando falsas acusações forem trazidas contra nós, quais são os recursos que nós temos?
a verdade. Mas quais são os meios que nós podemos usar a nosso favor? O que nós podemos fazer, meus irmãos, num mundo que cada vez vai fechar mais contra nós? Vamos voltar novamente ao tema, ou ao exemplo que eu dei agora há pouco da nossa irmã. Eu acabei de receber ontem, ainda não divulguei para a igreja, um abaixo-assinado público, certo? De desagravo, de protesto contra a ação desse juiz e em apoio à nossa irmã. Se você for também na página do Ministério Público do Rio de Janeiro, eu já perdi a conta, milhares de comentários favoráveis à nossa irmã e condenando a censura, o autoritarismo, o absolutismo desse juiz. Esses são os meios que nós devemos. O interessante é que nós vemos no Brasil que até esses meios estão sendo censurados pelo Supremo, mas esse é outro capítulo para nós vermos outro dia. Mas esses são os meios que nós temos para lutar contra aquilo que está sendo trazido hoje, enquanto eles existem. Cada vez mais, meus irmãos, o mundo vai fechar o cerco. Como eu falei, eles não falam de absolutamente nada que muitas religiões fazem contra os direitos humanos. Eles ficam calados sobre aquilo que governos fazem contra os direitos humanos. Mas quando chega no mundo judaico-cristão, a coisa é completamente diferente. Você pode achar que eu estou exagerando. Se você olhar no Oriente Médio, você só encontra uma única democracia. Chama-se o Estado de Israel. Ao redor do Estado de Israel não há nenhuma democracia plena como você tem lá. A democracia de Israel, meus irmãos, é tão plena que na cúpula do governo de Israel você tem judeus, cristãos e muçulmanos. Muçulmanos participam das decisões do Estado de Israel. Agora adivinha contra quem a ONU repetidamente manda palavras de sanção, ou seja, de recriminação. As sanções são contra a única democracia do Oriente Médio. Eu não acredito, meus irmãos, que essas coisas sejam coincidência. Como convicto de que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer instante, o arrebatamento pode ser a qualquer instante, Satanás tem a necessidade de preparar cada vez mais o palco para que o governo completamente oposto a Deus e a seu povo um dia se estabeleça sobre essa terra. Mas enquanto esse dia não chega, meus irmãos, a pressão vai apertar cada vez mais. O texto de hoje nos traz uma postura correta de, diante da oposição ao Evangelho, ter discernimento de qual o caminho que nós devemos seguir. Talvez você já tenha, por exemplo, perdido a cabeça com alguém que se opôs ao Evangelho, ou a você, ou trouxe calúnias contra você. Talvez você tenha sido tentado até cair nessa tentação de responder na mesma moeda. O ponto é, meus irmãos, que cabe a cada um de nós ter o discernimento que vem, obviamente, da presença e da comunhão com o Espírito Santo para saber como responder. E para lembrar, meus irmãos, a palavra do Senhor, como responderemos? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, versículo 3 até o versículo 5. Pastor, eu ainda não senti esse calor da oposição. Comece a se posicionar. Alguns anos atrás, uma irmã de nossa igreja não está mais conosco, já se mudou da cidade, em uma Páscoa, foi chamada pela sua coordenadora. E a coordenadora perguntou por que ela não tinha feito os coelhinhos para os seus alunos cortarem e colorirem. Por que ela tinha feito ovelhinha? E a nossa irmã explicou. Porque nós estamos comemorando a Páscoa, e a Páscoa nasce assim, 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 e ela depois é ressignificada no cristianismo assim, 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 e é isso que nós estamos lembrando. Não tem coelho na história da Páscoa. Meus irmãos, se não fosse pelo fato de que no Brasil o funcionário público dificilmente pode ser mandado embora, tem segurança do emprego, nossa irmã teria sido mandada embora. E a coordenadora, desde aquele dia, se colocou de forma indisposta com ela, porque ela era uma pessoa difícil. Não era uma pessoa conciliadora, apenas porque defendeu aquilo que acredita tranquilamente.
Esses são exemplos que talvez vocês já conheçam muitos mais. Mas nós podemos ter certeza, meus irmãos, que enquanto as pessoas estão buscando seus próprios interesses, o Senhor está buscando os interesses da sua igreja e do seu povo. Estamos em melhor companhia. Amém? Vamos orar. Deus Santo querido, dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a compreensão a cada dia de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós possamos compreender, ó Deus, que sempre que tiver oportunidade, Satanás levantará a sociedade, as pessoas, o mundo, contra a tua igreja. Mas, ó Deus, como nós lemos ontem no texto de 1 de Pedro, na mensagem, que se formos sofrer, sendo vontade de Deus, possamos sofrer por fazer o bem, por agir como deveríamos, sem usar as armas do mundo, sem usar as armas carnais, mas aquelas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Obrigado pela tua palavra, Deus, que continua nos alimentando e nos fortalecendo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.